Domingo tem Botafogo e Flamengo ao vivo aqui na tela da Globo a partir das 3h10 da tarde. A disputa da Supercopa Rei começa com o show da Joelma, vai bater cabelo e a bola rola às 4 horas. Já já o Escobar volta lá do Mercado Ver o Peso em Belém com mais informações. Mas antes, as notícias do Botafogo com o meu colega Ricardo Lai. Oi, Lai, boa tarde para você, querido. Chega mais. Oi, Débora, boa tarde para você, boa tarde a todos. O treino do Botafogo começa agorinha, está começando neste momento aqui no CT do clube, em Vargem Pequena, né, zona oeste do Rio de Janeiro. A última atividade antes da viagem para Belém do Pará, a viagem programada para depois da atividade, a chegada lá na concentração na capital do Pará, às 9h20 da noite. Amanhã, o último treinamento antes da decisão no centro de treinamento do Paysandu. A expectativa é em torno da estreia do Arthur. Principal contratação nesse início de temporada, está regularizado, bem fisicamente e tentando controlar a ansiedade para estrear com a mítica camisa 7 do Botafogo. Essa é a expectativa aqui no clube. E agora a gente vai saber as informações direto do Ninho do Urubu. Vai ter samba com tacacá, fogão, mengão, a briga é boa. A Supercopa no Pará, minha Belém, tá rindo à toa. Essa é só uma provinha. Amanhã o Globo Esporte vai mostrar esse clipe maneirão com Joelma inteirão. Joelma que vai fazer um show no domingo antes do jogo, né? Por isso que a transmissão da Globo começa às 3h10 da tarde. E agora, dona Paula? Eu vou tomar um tacacá. Segura aqui, Xará. Caramba, o tacacá, por isso que a Joelma fica nervosa. Eu vou tomar o tacacá. Bom demais. Falando em rivalidade agora, gente, aqui tem o Repá, muita rivalidade. Botafogo e Flamengo também, duas torcidas, dois times que tem muita rivalidade. E tem um cara, dona Paula, que entende muito dessa rivalidade. Você já deve estar sabendo quem é, olha aí. Não se grita nome de treinador todo dia. Existe alguém que conhece mais dessa rivalidade Flamengo e Botafogo que Joel Santana? Eu acho difícil. Foram muitos anos, eu trabalhei 4 ou 5 anos no Flamengo, trabalhei 3 ou 4 anos no Botafogo. 2 anos depois foi a vez do troco. 2010, final da Taça Rio. Joel Santana tinha mudado de lado. Se o Botafogo dele vencesse o jogo, a conquista do Carioca estava garantida. O Botafogo vinha de 3 vices seguidos para o Flamengo. E aí, Sebastião Louco Abreu cavou. Partiu, Louco Abreu! Bateu! Eu devo ter perdido uns 3 dias de vida. Pô, tu sei que o cara vai bater o pênalti daquele jeito, rapaz? Você sabia que ele ia fazer cavadinho? Jamais. Porque se ele faz, eu falo, não vai, não, senão eu vou te tirar. No pênalti do Louco eu tava abaixado lá no campo, porque, cara, eu vou te falar, ele nunca bateu daquele jeito no treino, né? A apelido dele era Louco Abreu, não era à toa, né? Nunca estou fazendo brincadeira, nem faltando respeito ao rival. Penso que uma forma certa de poder fazer gol e, graças a Deus, pude convertir o gol de triunfo. Foi um título que, primeiro, lavou a alma do torcedor depois de 3 derrotas. Então, acho que isso foi muito legal pra gente. E por isso que ainda o pessoal lembra, né, da cavadinha e do título de 2010. O Botafogo é campeão carioca de 2010! Nesse domingo, então, Joel, tem Botafogo e Flamengo na Supercopa do Brasil, jogo em Belém. Quem vai ser o pai de quem nesse jogo? Eu não sei se eu sou pai, mas que eu sou avô, eu sou, com certeza. Que ganhe o melhor futebol, que ganhe o melhor espetáculo, que ganhe um desses 2 clubes. Ou se foi empate até melhor, que me deram muita volta e muita alegria na minha vida, que eu sou campeão pelos 2 e tenho o maior prazer de falar isso. O Botafogo que venceu, a gente olha um Botafogo que obviamente ainda tem o seu repertório, óbvio que sobra o lastro que fica do antigo treinador, de um ano muito vitorioso, de um time com muita qualidade, peças com muita técnica. E aí a gente vê os jogadores que estão substituindo se encaixando. E aí a gente se destaca aqui uma boa partida do Lucas Alter ontem, o Lucas Pedrosa. Fez uma partida segura, o menino Lobato também, que começou por ali,
também faz uma... Inclusive Repetiu participa a do boa gol, atuação. né? Exatamente, ô Pedrosa. Sem dúvida, acho que o Botafogo ainda tem a memória de tudo que foi construído em 2024, logicamente também. E eu quero valorizar bastante, Fernanda, porque assim, o Fluminense não só tinha uma preparação antes, como ele foi com o time todo titular. O principal time, com o Hércules, com o Canóbio, que são reforços, com o Thiago Silva jogando na zaga, o John Arias também pronto para jogar, e o Botafogo mesmo assim conseguiu vencer o Fluminense. Sem técnico, com esses mesmos jogadores. Aliás, essa jogada aí do gol foi uma jogada belíssima, uma transição rápida, e que o Savarino dá um passe absurdo pro Rafael Lobato, e o Igor Jesus acaba tendo um faro de gol ali para conferir o rebote. Mas assim, o Botafogo ontem fez uma partida bem segura. É lógico que depois do gol de empate do Fluminense, o Fluminense até teve uma oportunidade de virar a partida com o chute do Hércules na trave, mas de forma geral tem que destacar o Lucas Jalter, tem que destacar o Savarino. Cara, eu sou muito fã do Savarino, cara. Também. O Savarino joga muito futebol, não é pouco não, cara. É o melhor custo-benefício do futebol brasileiro, se bobear dos últimos 10 anos. Esse cara custou 13 milhões de reais pro Botafogo. Ele valeria 3 milhões de euros, mas ele custou 13 milhões de reais pro Botafogo. Então, assim, uma partida muito segura do Botafogo. O jogo melhorou bastante no segundo tempo. Eu acho que o segundo tempo foi muito melhor do que o primeiro. Naturalmente, as equipes se estudaram na primeira etapa. Vale destacar também o garoto Riquelme, que entrou muito bem com a camisa do Fluminense. Mas o Botafogo, mais uma vez, se mostrou seguro e se mostrou, mesmo sem treinador, um time mais pronto do que o Fluminense. O Mano Menezes está devendo e muito, na minha visão. Ô, Vene Casagrande, e as mudanças do Carlos, o treinador interino do Botafogo, foi o 6 por meia dúzia, né? Ele trocou posição por posição, menino por menino. Ele tira o Lobato e bota o Yaren, que também entrou muito bem. Ele põe o Cuiabano no Alex Telles, ele bota o Vitinho no Mateu. A gente não viu uma mudança muito grande na estrutura do Botafogo, né? O Botafogo vai realmente com o repertório que lembra. Agora, sabe, ô Pedrosa, eu não sei se você percebeu, e você também, Vene, mas sabe o que pra mim ficou muito distante do que tinha em 2024? As bolas paradas do Botafogo. O Arthur tinha um treinador específico para isso. Sim. E ontem nos escanteios, que era um momento de muito perigo do Botafogo, já foi uma coisa menos perigosa, Vene Casagrande. Natural, né? Mas, Fernandinha, em relação ao Botafogo, eu vou ser bem sincero com você, eu não esperava uma grande mudança, não. Até porque estamos falando de um treinador interino e que ele nem teve muito tempo para trabalhar com esse atual elenco. Mas a gente pôde ver um Botafogo ainda com uma memória tática do time de 2024. Sim. Inclusive, essa jogada que o Pedrosa mencionou é algo que acontecia muito em 2024. Agora, sobre o Fluminense, esse jogo, além da derrota e continuar o tabu, são 7 jogos sem vencer do Botafogo, mostrou muito um problema que o Mano Menezes terá daqui pra frente. Qual, Vene? Achar um armador, porque ele perdeu o Paulo Henrique Ganso, e também perdeu o Renato Augusto, que teoricamente poderia fazer esse papel eventualmente. Ele até tentou botar o John Arias para fazer essa função, mas não é a do John Arias. E aí, com certeza, esse clássico expôs isso para o técnico Mano Menezes. Essa vai ser a maior dificuldade dele, encontrar um homem que possa fazer esse papel que o Ganso fazia, que é muito difícil. Estamos falando de um cara que é craque, que é muito inteligente. Ele vai precisar encontrar uma alternativa, porque ontem, para mim, o grande problema do Fluminense foi justamente esse. Não tinha um cara ali para pensar e criar as jogadas. Repito, o John Arias, que foi a estratégia do Mano Menezes, acabou não dando certo. E o Botafogo apresentou aquilo que eu imaginava que fosse apresentar. Um curto espaço de tempo para preparação, mas uma memória tática ainda do time de 2024. Poderia ter sido mais, hein? Sim, poderia ter sido mais, concordo. E poderia também, a gente tem que ser bem justo aqui, a gente não tem um representante do Fluminense, mas a gente fala do futebol carioca, o lance do Barbosa no Canóbio, aquilo ali foi um pênalti, né? O placar ainda estava 0-0, foi ali nos 10 minutos, mais ou menos, ali do primeiro tempo, um pouco mais, né? Quem apitou o jogo? Foi o Bruno Arleu. Mas olha aqui, também teve... Árbitro e piloto de avião, você tem que esperar para elogiar. Mas também teve um lance, por exemplo, acho que foi do Serna. Ele toma um amarelo e no lance seguinte, um pouco depois... Era pra ele tomar outro amarelo e o Bruno deu uma segurada no segundo amarelo também. Assim, o Fluminense, ele até... Eu achei... Você acha que o Botafogo
que o placar é mentiroso? Não, O Botafogo teve um amplo domínio, não, mas que dominou o Flu? Não, foi um jogo equilibrado, cara. Foi um jogo equilibrado, com chances pros dois lados. Eu falei aqui, o Hércules coloca uma bola na trave quando o jogo tá 1-1 ainda. Isso aí. E o Fluminense tinha crescido naquele momento justamente pela entrada do Riquelme. O Riquelme faz uma jogada pela ponta que ele chuta também, passa perto do gol do John. Enfim, o Fluminense cresceu depois que ele fez o gol, depois que ele empatou a partida. E apesar dos erros que você citou, pra mim os dois pênaltis foram pênaltis. Tá? Eu também achei. Tanto o do Yarlen quanto o do Alex Telles do Riquelme. O próprio Alex sabe. Exato. Ele já levanta, ele levanta com as mãos no rosto, isso. ele tenta recolher a perna e ele até posta uma coisa pro Savarino, porque o Savarino depois faz o gol de pênalti, agradecendo ali. Olha aí, esse é o lance do Alexander Barbosa no Canóbio. É indiscutível. Pênalti, isso aí né? não tem como. Não dá pra discutir. Isso aí é pênalti. E nesse momento aí tava 0-0 ainda. Sim. Aí é o que a gente sempre fala. Uma escolha, uma mudança tão brusca como um pênalti pode mudar o enredo de qualquer jogo, gente. Então a gente. Aí é o si do futebol que não joga, né? Mas ali realmente, na minha opinião, acho que dos meninos também, foi pênalti. E depois a gente não vai ter esse lance. Um lance que o Serna já tinha... E o Fábio absurdo novamente. Agarrou muito. Tá louco como Meu joga, Deus do cara. céu, como... Com 44 anos. Agarrou muito. A bola do menino Lobato... na verdade, não foi que o menino não soube finalizar. É porque era o Fábio no gol. Ele bateu cruzado bem. Ele bateu rasteiro. O Fábio foi firme. Ele é um goleiraço, né? E teve a bola do Igor Jesus também de canhota, que ele pegou praticamente cara a cara, né? Como que ele pega aquela Absurdo. bola? Teve um lance que ele errou, que ele demorou a sair. Lembra desse lance? E ele vai tentar pegar a bola, o Savarino aperta ele e eu Exatamente. falei, eita, Fábio. E mesmo quando ele erra, ele consegue se corrigir assim em seguida. Ele é um incrível. goleiraço. E assim, um goleiraço há muitos anos no futebol brasileiro, né? Vale mencionar a presença do Dorival Júnior, né? Técnico da seleção brasileira no estádio. O Dorival tava lá assistindo a quem? O que vocês acham? Igor Jesus. Thiago Silva, por que não? Não duvido nada. Thiago Silva, com a por que idade, você acha? Por que não? Legal. Se ele joga em alto nível no futebol brasileiro, por que não? Digamos assim. Alex Telles, com certeza. Quem a gente pode colocar Marlon aí? Freitas, talvez? Não, acho que essa posição está pra essa muito bem posição tá servida cheia. na seleção brasileira. Mas o Alex Telles e o Igor Jesus, com toda certeza. Com toda certeza. E do Fluminense, eu acho que o único que poderia ser colocado em algum tipo de observação, apesar de todo mundo saber o futebol dele, é o próprio Thiago Silva. Se o Ganso estivesse em campo, se não tivesse com problema, eu não duvido não, porque no ano passado começou um burburinho de tá na hora de trazer o Ganso de volta e tudo mais. Mas seria só uma observação que eu também acho que nessa posição o Dorival Júnior tá bem servido. De resto, não vejo Falar nada. em Alex Telles, ele tem que agradecer a Deus, né? Por não ter acontecido nada no tornozelo dele. Porque o lance foi muito pesado. É porque você tava no estádio, Eu vejo o replay depois, Mas ali você viu na o replay? hora. Vi na Cara, hora. na hora eu pensei assim, nossa, lesão grave. Eu achei que ele escorregou na hora, olhando, que é longe a cabine, que foi alguma coisa no joelho. Ele ficou no chão e eu comecei a gritar, ele já levantou, meu Deus, o povo, calma, Fernanda, eu desesperada. Foi tenso. Aí eu pedi pro menino me mostrar no celular, e aí eu vi que era o tornozelo, eu fiquei enlouquecida. Aí quando ele levanta e começa a bater o pé no chão, já me deu um certo alívio. E ele posta agora com uma botinha no story, com a filha dele com a mãozinha na perna dele, falando, a minha fisioterapeuta falou que tá tudo bem com o meu Deve ter tornozelo. sido só uma pequena entorse, né?